O Brasil é um dos poucos países no mundo que, mesmo após 100 dias de isolamento social, não conseguiu reduzir a curva de crescimento de infectados e óbitos relacionados à Covid-19. Estudos recentes nos alertam que ainda não chegamos no pico da epidemia. Cansados e inconformados, vários setores da sociedade cogitam a flexibilização do isolamento social, mesmo diante do aumento dos casos de Covid-19. A educação é um desses setores. Hoje vamos falar sobre o retorno às aulas na educação infantil. Quais são as nossas dúvidas e quais são os protocolos de segurança que devemos adotar no futuro retorno das atividades na educação infantil? Eu sou o Valdinei Ferreira e este é o Intervalo Escolar. Existem 3 perguntas que a maioria de nós, educadores e pais, pensamos todos os dias: o que fazer, como fazer e quando retornaremos com as atividades na educação infantil. O que se sabe até agora é que este retorno não se dará de forma integral. Ele deve ser pensado de forma escalonada e gradativa, pois não temos uma previsão para a integralização das atividades. Mas como lidar com este novo normal nas nossas escolas? Mais do que se preocupar com as aulas remotas, necessitamos prioritariamente utilizar este tempo de isolamento social para traçarmos estratégias para um futuro retorno das atividades escolares. As escolas e secretarias de educação devem utilizar este tempo para capacitar exaustivamente seus profissionais e comunidade escolar para enfrentar esta nova realidade. Os planos de retorno às atividades escolares devem garantir fundamentalmente a saúde, o bem-estar das crianças, dos seus familiares e dos profissionais da educação. Infelizmente, as mídias sociais e parte da imprensa nos vendem uma imagem distorcida de que as crianças não são infectadas ou que possuem um baixíssimo índice de contaminação e óbitos. Mas o que as pesquisas têm demonstrado é que a maioria dos países tem realizado poucos testes em crianças pequenas e bebês. Pesquisas recentes da Universidade Federal de Pelotas apontam que as crianças no Brasil são infectadas na mesma proporção que os adultos. No entanto, as evoluções para os casos graves são menores do que nos adultos. Estudos realizados com crianças na China e nos Estados Unidos apontam que partes dessas crianças, em certos momentos, passam a necessitar também de cuidados com terapia intensiva. Portanto, é um erro grotesco pensarmos que as crianças não fazem parte dos grupos de risco. Outro fator que se deve levar em consideração é que algumas famílias tomaram uma atitude maior de proteção das crianças, cumprindo rigorosamente o isolamento social. E agindo dessa forma, as crianças passaram a ficar mais protegidas durante o isolamento social. O retorno às atividades escolares não pode ser um fator de rompimento desse isolamento, mesmo porque, ao se propor o ajuntamento de crianças em pequenos grupos, ainda corremos o risco de contágio das crianças e, consequentemente, dos seus familiares. A propagação do vírus se dá de forma oral, contaminando os espaços e ambientes. O contágio da Covid-19 se dá principalmente pela mucosa da boca, nariz e olhos. Atualmente, existem estudos focados na possível transmissão do vírus por meio fecal. Testes científicos têm demonstrado positividades nas fezes dos pacientes com Covid-19. Mesmo não tendo estudos aprofundados, os hospitais têm criado protocolos de segurança em relação à higienização destes pacientes, para preservarem seus funcionários. Até o momento, não temos antiviral ou vacinas capazes de combater o desenvolvimento da doença. Portanto, o isolamento social ainda é uma das principais ferramentas para se combater a proliferação do vírus.
A rotina na educação infantil é marcada por práticas sociais, culturais e afetivas, onde as crianças precisam tocar e serem tocadas, onde elas precisam ser higienizadas, alimentadas e cuidadas. A interação entre as crianças na educação infantil é diferenciada das outras etapas da educação, tanto em relação entre os seus pares, quanto na relação com os adultos. As crianças na educação infantil não permanecem sentadas por longos períodos. Dependendo da idade, não vão sozinhas ao banheiro e não realizam a higienização adequadamente. Então, nos restam algumas perguntas. Como iremos aplicar as práticas de distanciamento social e protocolos de segurança em relação às crianças pequenas e bebês sem romper com os vínculos socioeducativos? Como retornar às aulas de educação infantil sem que haja o contato físico, sem que as crianças possam brincar e aprender de forma espontânea? E principalmente sem transformar os espaços das escolas em mini-hospitais com seus rígidos protocolos de saúde? O retorno das atividades da educação infantil transcende a presença das crianças na escola. Este retorno envolve também o acolhimento dos seus familiares. Desta forma, os protocolos de segurança devem ser estendidos a toda a comunidade escolar. Precisamos pensar em como receber e cuidar das crianças e seus familiares. E aí surgem novas perguntas. Como serão as atividades lúdicas e pedagógicas? Qual será o número de crianças por turma e qual será o tempo máximo de permanência dessas crianças na escola? Quantos profissionais da escola poderão trabalhar por turno? As crianças poderão vir para a escola dentro de vans escolares junto com outras crianças e adultos que não fazem parte do seu grupo familiar? Como deve ser o uso das EPIs pelos funcionários? Isso sem falar que as crianças pequenas e bebês não podem usar máscaras devido à possibilidade de sufocamento. Algumas pesquisas apontam também que o álcool em gel não é o mais indicado para este público. Como vocês podem perceber, não é tão simples o retorno das crianças para a educação infantil. Segundo o Banco Mundial, há uma estimativa de que 1,5 bilhão de crianças esteja fora das escolas. Diversos países têm criado protocolos para o retorno das atividades escolares. África do Sul, Austrália, China, Coreia do Sul, Dinamarca e Portugal planejaram o retorno das atividades escolares iniciando com os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio. A justificativa era de avaliar o retorno desses alunos para depois estender para as crianças pequenas e bebês. A Finlândia, França e Israel planejaram voltar primeiro com as crianças menores e depois com as crianças maiores de 12 anos. A justificativa era de que as aulas remotas não se aplicam a esta etapa da educação e, segundo eles, esta faixa etária está menos exposta aos riscos da Covid-19. Uma semana após a França reabrir as escolas, o governo teve que fechar 70 escolas por causa do aumento dos casos de Covid-19 entre as crianças. Conclusão: as escolas ou até mesmo as secretarias de educação sozinhas não darão conta de resolver todas essas questões de forma isolada. O diálogo com toda a sociedade se faz necessário neste momento e ele precisa ser realizado de forma intersetorial durante o isolamento social. Para mais vídeos como este, acesse as nossas páginas sociais. Fique bem e até o nosso próximo intervalo escolar.